E pasme que o tempo passa, mas o pecado continua presente. Se você ler sobre os reformadores da igreja, você vai ver que o que eles lutavam era justamente aqueles que queriam fazer do evangelho de Jesus um mercado, um negócio. Você vai lembrar muito bem das cobranças de indulgências, aonde se vendia terreno no céu, aonde se para que tirasse o outro do purgatório, e tudo absolutamente era pago. Os sacerdotes não oravam mais se não fosse pago. Você quer um velório? Paga. Quer um casamento? Paga. Quer que tire do inferno? Paga. As coisas possíveis de se fazer e impossíveis de um sacerdote fazer eram na base do pagamento. Os anos passaram e hoje nós olhamos para o cenário da grande maioria das igrejas evangélicas e isso nos assusta de saber que comportamentos como a desse homem, comportamentos como a da igreja no século XV e XVI ainda estão presentes em nosso meio. E você vai dizer como, Maicon, isso acontece? Veja bem, um pastor que muitos de vocês talvez gostem, né, e até ouçam, é capaz de chegar perante uma televisão e dizer: olha, eu estou aqui porque eu quero lhe pedir 900 euros para o meu ministério, porque se você contribuir com os seus 900 euros, Deus vai te repor em dobro. Eu garanto que Deus irá te repor em dobro. E eu te garanto que até o final do ano, se você fazer isso, você vai conseguir uma casa. Deus te dará uma casa. E isso só está acontecendo porque é ano de 2009 isso foi. Aí passou, por isso que é 900. Passou o ano e ainda continua dizendo o seguinte: agora passou, agora é 900, agora é 1000. Mas tem uma promoção, é 10 vezes, não é verdade? Você pode fazer isso em 10 vezes. E se você fazer isso, eu te garanto que Deus te dará isso, isso, isso e aquilo. Isso é lidar com a ambição do povo e dizer: você dá e Deus vai te dar em dobro. Paga e Deus vai te retribuir em dobro. Não estou falando da bênção, porque Deus abençoa. Diferente é quando o homem usa isso para os seus próprios interesses. Aí, nós, quando achamos que já vemos tudo, nós vamos para as nossas redes sociais da vida, na verdade, nós vamos para a televisão, porque isso está escancarado em qualquer lugar. Isso que eu estou falando não é novidade. Nós vemos, por exemplo, a bênção da toalhinha ungida do apóstolo, ungida com o seu suor, por sinal, tá bem? Aquele pessoal que gosta do cheiro natural, quem sabe ia gostar dessa campanha, aonde você pega e você paga, tá bom? Nada é de graça, você paga. Dizia assim: ah, mas os lenços de pedra levados pelo povo, não cobrava. Quer dar lenço para o povo travesseiro, dá de graça. Mas um lencinho desse tamanho, R$100, tá barato. Aproveita, porque se você levar esse lenço e você passar sobre o banco que você deve, a dívida vai sumir. Esse lenço é milagroso, porque ele é o lenço que tem a unção do suor do pastor. E vendem isso ao povo, como se isso fosse suficiente para trazer bênção, vitórias e salvação para o povo. Paz, meus irmãos. Olhamos para os nossos dias, inventaram do pé ungido da apóstola, se é que existe esse nome, aonde, para se não bastar, você tem que deixar dinheiro para tocar no pé da miserável, e milhares de pessoas dando as suas notas e tocando, dá náuseas. Vai rápido, não é para falar não, é só para deixar o dinheiro e tocar. E o povo, nada cega, vai seguindo. Eu não estou falando de coisas do passado, estou falando coisas aqui de Atos, eu estou falando de coisas que acontecem hoje. Se você abrir as suas redes sociais, assistir a televisão, você vai ver o quanto estão fazendo o Evangelho de Cristo um negócio, e estão querendo ganhar dinheiro com o nome de Jesus Cristo. Aí quando eu penso que já vi tudo, eu falo: Jesus, esse povo é inteligente demais, mas é uma inteligência tão maléfica. Vocês lembram que antigamente, eu não sei como que se chama aquilo, mas aqueles rapazes ficavam na esquina com um passarinho, com uma caixa,
e esse passarinho tirava um versinho para a namorada. Isso é antigo para burro. Não tem ninguém dessa época aqui, não é verdade? Mas a gente já viu em algum filme muito longe. Inventaram esses dias o papagaio profeta, aonde você dá uma oferta, porque tudo tem que dar. Você dá uma oferta e o papagaio tira uma profecia para você. Não precisa mais Deus usar o profeta, não precisa mais a palavra de Deus, porque agora até papagaio está profetizando. É claro, se pagar, o papagaio vai tirar uma profecia, e só tem profecia de bênção, de vitória, é carro novo, é casa nova, não tem ninguém dizendo assim, conserta-se a sua vida, não. Então nós olhamos para o cenário da igreja atual, e nós vemos muita gente usando de feitiçaria dentro dos templos evangélicos, usando de simpatias gospel, traz o seu raminho de arruda. A gente aprendeu isso nos terreiros de macumba, a gente aprendeu isso com a igreja romana, e muita gente trouxe para dentro dos templos, usando esses amuletos da fé. E aí eu seria incapaz de expressar para você a lista de aberrações que nós temos quanto a isso, né? O povo unge tudo, menos a vida que deve ser ungida. O povo unge a carteira, a carteira de trabalho para quem usa lá. O povo unge o passaporte, unge o telemóvel. Eu queria o cara dar um iPad e mandar descer 1 litro de óleo em cima. Não dá. Unge tudo, menos a vida que precisa ser ungida pelo Espírito Santo de Deus. Bom, você não precisa ter o condutor do carro precisa ser ungido. Carro não vai para o céu, carro não tem alma, carro só anda para onde você leva. Só isso, o carro é apenas um objeto. Então, nós vamos ungir o seu carro. Primeiro, que unção na Bíblia nós encontramos em raras exceções. Nós encontramos unção na Bíblia para a consagração de ministros no Antigo Testamento, sacerdotes. Nós encontramos unção na Bíblia para pessoas enfermas. Mas nós não encontramos dentro do contexto principalmente do cristianismo essas coisas. E é tudo em base do pagamento. Eu me lembro uma vez que eu dirigi uma igreja no Brasil e um irmão que estava a congregar conosco ia iniciar uma campanha. E amém, é um propósito, vamos orar, vamos clamar, vamos pedir. Ele falou assim, pastor, mas eu preciso de envelopes. E eu disse, para que você precisa de envelopes? Ele falou, eu preciso de envelopes e 1 litro de azeite. Daquele ruim ainda, não é daquele assim, azeite, baratinho, pode comprar na promoção. Por quê? Porque o povo vai botar o dinheiro do envelope e eu vou ungir o dinheiro e o envelope do povo. Tá ok? Só que é o seguinte, eu falei, só unge quem traz? Ele falou, só unge quem traz. Eu falei, quem não traz? Ele falou, quem não traz fica sem. Pasme, irmãos, que eu já vi movimentos que as pessoas ministram a bênção financeira assim, quem vai contribuir com 10, senta pro lado de cá. Quem vai contribuir com 100, senta pro lado de lá. Quem vai contribuir com 1000, senta aqui nessa fileira. E quem não vai contribuir com ninguém, fica aí, nas últimas cadeiras, se possível. E aí começa a ministrar sobre aqueles que contribuíram segundo os valores. E são grandes as aberrações. Mas veja bem, irmãos, o que acontece nesse... Para que nós possamos... Eu quero que você deixe sua Bíblia aberta. Em Atos capítulo 8 e o versículo 40... capítulo 8 e o versículo 9. Estava ali um certo homem chamado Simão, que estava exercendo feitiçaria, fazendo o povo de Samaria. A primeira coisa que eu quero contigo, como você identificar um falso profeta? Normalmente esses falsos profetas, o povo fica pasmado com eles. O povo fica de boca aberta. Tanto é que se você falar de um falso profeta para um seguidor do falso profeta, é caçar briga com ele, porque é Deus no céu e o falso profeta na terra. Então o povo fica assim pasmado com as feitiçarias que são realizadas por esse povo, e eles ficam assim, me dá a impressão, irmão, que eles estão hipnotizados. É uma multidão seguindo, né, um cego, um povo cego seguindo um cego. O povo está perdido.
O povo está totalmente sendo levado por isso. Isso acontecia aqui nos dias da igreja primitiva e acontece no dia de hoje. A gente nota assim que o povo está literalmente sendo levado, como uma manada de animais é levada para o matadouro, sem perceber o precipício que se encontra logo adiante. É assim quando você leva animais irracionais para a morte. Você pode pegar uma manada de boi, estar indo para matar eles, e eles vão ir todo mundo, só não sorrir porque não dá para sorrir, mas vai ir todo mundo sorridente, todo mundo tranquilo, ninguém está com medo de morrer. Está sendo assim. Era com esse povo. Tem mais, olha 9, diz que o povo, esse povo ficava pasmo com o que acontecia, e diziam ser ele um grande personagem, dizia ser ele muito importante. Outra coisa que acontece, irmãos, nessa questão, é que o povo tem esses falsos profetas como alguém muito importante, como um personagem, tem essa pessoa como um ídolo. Se eu tocar nele, se eu pegar nele, se tiver o paletó ungido de suor, se tiver a toalhinha ungida, a minha vida vai mudar, porque elas têm essas pessoas como um semideus. E aí está o mal, quando nós colocamos o homem em um pedestal que o homem nunca deveria. Por mais que o homem seja usado por Deus e seja abençoado por Deus, continua sendo pecador. Quem crê na infabilidade do seu sacerdote não é a nossa igreja, é outra igreja. Nós não cremos nisso. Nós cremos que o homem, por mais que seja usado por Deus, é tão pecador quanto eu e você, digno da mesma misericórdia e graça que nós somos. E ele não é um personagem, alguém tão importante assim como você imagina. É simplesmente um servo de Deus. E se orgulhe muito de ser servo de Deus, porque é assim que são cumprimentados as cartas do apóstolo Paulo. Eu saúdo servos de Deus, servos de Deus, servos de Deus. Elas são escritas servo, mas ninguém quer ser servo mais de Deus. Eu quero ser o mais importante, o personagem. Olha o que diz o 10, continue aí lendo o texto. Diz assim: ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior. Olha outra coisa, essas pessoas cativam desde a criança até o idoso, são carismáticos, conquistam o coração do povo. E você nota como você fica sem condição de falar mal, de apontar o dedo. Mas veja bem, aí nós erramos. Nós não estamos falando mal das pessoas, mas do evangelho que elas pregam. Nós não estamos atacando as pessoas, mas o evangelho que está sendo pregado. E desde o velhinho, mas o velhinho gosta, a criança gosta, mas é falso profeta. Simão diz que ele atraía desde o menor até o maior. Você pode entender isso desde como o mais rico até o mais pobre. Não deixa de ser falso profeta pela multidão que atrai. E aí que nós enganamos. Mas pastor, tem uma multidão que está indo atrás. Continua sendo um falso profeta. Olha o que diz ainda o 10. Dizendo: este é o poder de Deus que se chama grande. O povo confunde feitiçaria com o poder de Deus. É o texto, irmão, está aqui, não estou inventando nada. O cara era um feiticeiro, é a Bíblia que diz. E o povo está falando: é grande o poder de Deus sobre a vida desse homem, é forte o que está acontecendo, enganando o povo, feiticeiro. E o povo está tão cego e falta tanto discernimento que não sabe mais o que é demônio, o que é anjo, o que é poder de Deus e o que é operação maligna. Nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais para entender o que verdadeiramente é poder do alto e o que é obra do inimigo. Mas para isso precisa ter comunhão com Deus, vida com Deus, comunhão com o Pai, para não ser levado por esses ventos. A minha palavra esta manhã é de protesto a quanto esse evangelho mesquinho, miserável que vem sendo pregado. E eu não posso, irmãos, me calar, porque para mim era muito mais fácil pregar uma mensagem para si, somente superficial essa manhã, e dizer: olha, fica tranquilo, Deus vai te abençoar e segue a vida. Quando nós, por muito menos, os patriarcas, os pais da igreja deram a sua vida, por muito menos.
Nós não podemos nos calar quando o evangelho de Cristo tem sido adulterado, quando a noiva de Cristo tem sido roubada, tem sido extorquida. A noiva de Cristo muitas vezes tem sido usada por esses falsos profetas. Olha o que diz ainda o texto. O povo pensava que era poder de Deus. Veja bem, olha o 10, né? Agora o 11. Eles o atendiam porque já desde muito tempo vinha fazendo pasmar com suas artes mágicas. Olha outro problema. Pastor, o senhor nem nasceu, ele já estava pregando. O senhor nem nasceu, e daí, irmãos? Feiticeiro muda de ser feitiçaria com o tempo? Você está me dizendo, o senhor nem nasceu e ele já estava enganando o povo. Não muda, não muda. O povo dizia assim, olha, o povo confiava nele porque fazia muito tempo que ele estava fazendo isso. Não, ele não começou hoje a fazer feitiçaria. Não, feiticeiro tem experiência, já tem moral na praça. E aí vai intimidando aqueles que querem se pronunciar, mas não se cale perante este evangelho, irmão. Não se cale, porque o que o povo quer é nos calar, e é nos fazer uma maioria calada perante a uma minoria que vem escandalizando a igreja de Cristo. Está cada vez mais difícil pregar por causa desse tipo de igreja, por causa desse tipo de pastor, que a gente vai pregar, o povo fala, fala logo quanto que o senhor quer. E eu tenho uma dificuldade tremenda para dizer para o cara que eu não quero o dinheiro dele, eu só quero dizer que Jesus Cristo salva a vida dele. Mas o que ele está vendo na televisão, na internet, em muitas igrejas, é somente isso. Então a gente tem uma dificuldade tremenda para pregar. Em Portugal, nós temos dois movimentos, que eu não vou citar o nome, um de origem brasileira e um de origem portuguesa, que são um total escárnio para o evangelho, escândalo para o evangelho. E louvado seja Deus, irmãos, porque muitos já abriram os seus olhos para isso. Essa semana eu tive uma reunião com alguns pastores do MSPN, com um regal, e ele me dizia de algumas igrejas que não são aceitas por essa associação. E o motivo delas não serem aceitas é porque os seus pastores não são verdadeiros pastores. A sua pregação não é a pregação do evangelho. Aliás, eles nem sabem expor a pregação do evangelho, porque eles não estudam Bíblia. O que eles estudam são técnicas de como realizar as suas campanhas, que têm o intuito somente de manipular. Por isso que quando nós recebemos alguém que vem desse movimento, ele precisa ser reeducado, ele precisa ser formado, ele precisa aprender a ler a Bíblia, interpretar a Bíblia e a pregar a Bíblia, porque lá não ensinaram ele a pregar a Bíblia. E se ele abrir um texto do Novo Testamento qualquer, onde Jesus Cristo está pregando o sermão da montanha, ele não consegue explanar o texto, ele não consegue dizer nada, porque o que ensinaram são técnicas de como roubar o povo. E é isso que estava acontecendo, é isso que está acontecendo, e esse argumento de que está há muito tempo enganando o povo não funciona. É um enganador mais velho, só muda aí, só é um enganador mais experiente. Olha o que mais ainda acontece. O 12, exato. Mas creram em Felipe. Evangelista Felipe estava pregando em Samaria, e ele pregava e o povo creu homens, creram mulheres, foram batizados. E olha o que diz o 13: e creu até o próprio Simão, e sendo batizado. Mas ele é crente, ele crê. Tiago diz que até os demônios creem. E tem mais, eles estremecem perante a presença de Deus. Então não basta ser crente, não basta ser batizado numa igreja, não basta ter um cartão de membro. Esse homem aqui creu, foi batizado e continuava sendo feiticeiro, continuava tendo um coração corrompido. Não tenho nada contra, irmão, quando tu vir aqui na frente levantar a mão e dizer: eu aceito Cristo como Salvador da minha vida, eu recebo. Mas isso é muito pouco perante uma genuína conversão. Recebi muitas pessoas que vieram aqui, levantaram as suas mãos e nunca mais voltaram a ter uma vida com Deus. É preferível talvez ficar aí, não levantar a mão, mas no seu coração decidir firmemente se converter dos seus maus caminhos. Simão pode ter ido para frente naquele dia, pode ter levantado a sua mão, aceitado o batismo, mas o seu coração ainda continuava nos interesses do mundo. Era isso que acontecia. Por isso eu dei o termo, um feiticeiro crente, porque ele creu, mas veja bem no que ele creu. Por isso a sua conversão não é a mensagem de Cristo, mas olha o que impressiona Simão. Vamos continuar vendo o texto? O 14: e os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, tendo ouvido os que de Samaria haviam recebido a palavra de Deus, enviaram Pedro e João.
Gente, Samaria não era um lugar fácil de pregar. Era pouca gente que se convertia lá. Quando os apóstolos ouvem esse relatório, falam, ó, Felipe está pregando e o povo está se convertendo. Falam, vamos mandar uma comissão de obreiro lá, porque tem alguma coisa passando lá em Samaria. O que está acontecendo? E eles vão para ver o que está acontecendo naquela cidade. Olhe para o texto. Olha o que continua dizendo. O 14, né? Já foi, o 15. Os quais, tendo descido, oravam por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles havia descido o Espírito Santo, mas somente tinham sido batizados em nome de Jesus. Então lhe impuseram as mãos e lhe receberam o Espírito Santo. Esse povo tinha aceitado a Jesus como seu Salvador. E aí você diz, Michael, mas quando nós aceitamos a Jesus, o Espírito Santo de Deus vem habitar dentro de nós? Vem. Diz que esse povo ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Então nós entendemos que o Espírito Santo está se referindo ao batismo com o Espírito Santo, porque quando nós aceitamos a Jesus, nós já recebemos o Espírito Santo. E diz que eles oravam com imposição de mãos, porque alguns só tinham sido batizados nas águas. É isso que o texto diz. Então eles clamavam para que essas pessoas fossem não somente batizadas nas águas, mas batizadas com o Espírito Santo. Olha o que acontece no 18. Quando Simão viu que pela imposição das mãos dos apóstolos se dava o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. Quando o Simão vê que bota a mão nesse povo, esse povo recebe o Espírito Santo, é isso que impressiona Simão. Diz, rapaz, esse negócio é bom demais. É melhor do que as feitiçarias que eu faço? É melhor do que as magias que eu faço? Se eu tiver esse poder, aí que o povo realmente vai se prostrar perante mim, porque eu já tenho tanta influência, né, enganando, fazendo feitiçaria. E ele tem a ousadia de oferecer dinheiro. A quem? Logo a Pedro, irmão. Logo a Pedro. Você vê que aqui nós temos dois Simão, não é verdade? Nós temos o mágico, mas nós temos Simão Pedro. E logo a Pedro vai oferecer dinheiro. Esses homens são dotados de uma cara de pau, perdoe a minha expressão da palavra, uma canalice, que eles não têm vergonha nenhum em oferecer dinheiro para um pastor, para o outro. Irmãos, eu estou falando de coisa que eu sei, que eu vivo, e esse culto é transmitido ao vivo, é posto na internet. Tem coisa que eu não posso nem falar aqui, mas algumas eu posso falar, que eu já vi pastores chegarem ao ponto de oferecer dinheiro para comprar a igreja do outro. O outro pastor dizer assim, olha, eu estou com dificuldade lá na minha igreja, pastor, estou com dificuldade financeira. Rapaz, vende a tua igreja para mim. Quantas cabeças tem lá? 100. Vamos pagar 100 por cabeça, fechou o negócio. Papo de feiticeiro, papo de falso profeta, isso não é conversa de homem de Deus, vendendo a igreja de Cristo como se fosse gado, por cabeça. Eu já ouvi isso, e já vi negócios e negócios por aí nesse mundo, tá ok? Então eu não estou falando de histórias, de coisa que, eu estou falando de coisa que acontecem, e muitas coisas nem chegam até vocês. Muita coisa, isso é o que eu posso contar. Tem coisa que eu nem tenho condição de vos falar aqui. Tem muita gente, irmão, fazendo puro negócio do reino de Deus, falso profeta. E sabe o que me deixa mais intrigado? O povo está batendo palma para esses homens, está dizendo, olha, o homem de Deus, o profeta de Deus, o grande, o importante, esse é o ungido, esse é o espetacular, esse é o extraordinário. Feiticeiro, falso profeta. É isso que acontecia aqui, oferecendo dinheiro para ter o poder que aqueles homens tinham. Olha lá, vamos continuar lendo o texto, olha o que acontece, dizendo, dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu impor as mãos receba o Espírito Santo. Tem gente que fala, olha, eu vou transferir o meu poder para você. Rapaz, você não tem poder nenhum. O poder que a igreja tem, ele vem de Cristo, ele é de Deus, dado pelo Espírito Santo a quem ele quiser, na hora que ele quiser. E se você quiser poder, peça a Deus. Eu não tenho poder para te dar, porque o pouco que eu tenho eu recebi de Deus.
E se nós queremos alguma unção, algum dom, algum ministério, ninguém aqui pode te dar, porque tudo que nós temos, nós recebemos dele. Ele é a fonte, irmão. Então, quer dom, quer poder de Deus, busque em Deus, vá para o joelho, vá orar, vá jejuar, que Deus vai te encher de poder. Mas isso não pode ser comprado com dinheiro, irmão, porque isso custou o preço de sangue na cruz do Calvário. Estão transformando o sangue de Cristo em nada, estão esnobando do sangue de Cristo, zombando do sacrifício de Cristo, e nós muitas das vezes ficamos nos calados perante isso. Eles não têm a vergonha nenhuma de nos vir oferecer dinheiro, param a gente na esquina da Alameda para vender óleo ungido a 5 euros, promoção, leva, e a gente não tem coragem de colocar o dedo na cara dele e dizer, você é um falso profeta. Mas eles têm coragem de nos parar no meio da rua para comercializar o seu evangelho, usando o nome de Jesus. Era isso que acontecia. Tem mais, estamos terminando. Mas disse-lhe Pedro, vá a tua prata contigo à perdição. Pedro, numa elegância grega aqui, diz para ele, pega esse dinheiro e enfia onde você quiser, vá com ele para os infernos. Foi mais ou menos isso que ele disse, mas de uma forma bem mais elegante que eu disse aqui, se perda com esse dinheiro, desapareça com esse dinheiro, pois cuidaste adquirir com dinheiro o dom de Deus. Tu não tem parte e sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Não é reto. Não tinha um coração reto diante de Deus. Creu, se batizou, mas o coração estava desviado da presença do Senhor. As intenções eram corrompidas. Não tinha um coração puro. Então Pedro para ele diz, olha, você não tem parte nesse ministério. Não, nesse ministério não. Gente, tem gente que chega aqui para mim e faz algumas propostas que eu sou obrigado a dizer para essa pessoa, nesse ministério não, busca em outro lugar. Pastor, eu quero que o senhor unge meu carro, busca em outro lugar, porque vai acontecer. Mas a gente não tem coragem de dizer isso, sabe por quê? Porque a gente vai perder muita gente, e vai perder muita gente. A gente falou, pastor, eu não quero, olha, eu quero essa igreja, mas tem que ter depulado. Aqui não, aqui se entrar a gente expulsa em nome de Jesus Cristo. Não, mas eu quero, pastor, eu quero. Então vai num terreiro, meu cara. Você está procurando a coisa no lugar errado. Aqui você não vai encontrar. E quando a gente diz isso, a gente perde muita gente. Mas quem tiver interessado em ganhar muita gente esses dias, vai se entregar à feitiçaria, vai se entregar a esse evangelho fácil, a esse evangelho de mercado. Agora quem quiser dizer não e seguir literalmente somente a Cristo, perda o que for, irmão. Quantas igrejas eu pastorear ao longo da minha vida, perca quantas pessoas eu perder, nunca farei do evangelho de Cristo negócio, mercado, porque isso não se pode ser contado com dinheiro. Não se pode, não há condição. É isso que Pedro diz para esse homem. E para a gente terminar, olha o que diz lá: arrependa-te, pois, dessa tua maldade, e roga ao Senhor para que porventura te seja perdoado os teus pecados. Tem uma salvação, Maicon? Tem. A salvação está aqui, chama-se arrependimento. O problema é que a maioria não está disposta a se arrepender. A maioria faz o que Simão fez. Simão diz, se arrepende? Não, Simão fica com medo da feitiçaria. Ele fica com medo da oração contrária, se é que isso existe. Ele fica com medo das crenças dele, e ele fala assim, poxa, o cara jogou uma macumba em mim agora. E olha o que ele diz no outro versículo, olha o que ele diz, olha lá o 23, o 24, respondendo porém Simão disse, rogai-vos por mim ao Senhor. Nem ele vai rogar, ele fala, ora vocês aí ao teu Deus. Eu não vou orar não, porque esse tipo de gente não gosta de orar, eles gostam de ser ministrado. Mas vem orar comigo, vem passar 30 minutos de oração comigo. Camarada desempregado, ficando o dia inteiro em casa, liga, pastor, ora por mim que eu quero uma porta de emprego. Eu falo, você tem condição de vir 30 minutos para a gente orar junto? Ah, não tem, pastor, surgiu um compromisso agora, não tinha nada para fazer. Mas as pessoas querem ser ministradas, mas não querem estar junto para orar. Então disse, 6 horas por mim, para que isso que vocês falaram não pegue em mim. Ele não demonstra medo. Medo que tudo aquilo que Pedro falou se cumprisse na vida dele. Olha o que diz ainda, mas eles, pois, havendo testificado, falando a palavra do Senhor, voltaram-se para Jerusalém, evangelizando aldeias e samaritanos. Veja bem, irmãos, que Pedro o repreende,
o exorta e seguem pregando o evangelho. Essa é a nossa missão. Missão: avaliar o texto bíblico, aquilo que está de desacordo com a palavra de Deus, repreender e seguir pregando o evangelho. Vocês veem que a gente prega sobre isso, mas a nossa pregação não pode se manter só nisso, porque nós temos um evangelho para ser pregado. Então nós temos que combater as falsas heresias, os falsos ensinamentos, mas pregar Cristo, pregar o evangelho, dizer: olha, o que Jesus fez por ti não foi de graça, custou um alto preço, mas hoje Ele te oferece de graça. Para ter dons espirituais você não precisa pagar. Para ter cura de enfermidades você não precisa pagar. Para ir para o céu nós não queremos o seu euro, o seu dólar, o seu real. Isso é uma questão tua de fidelidade com Deus. De fidelidade com Deus. E se você for crente de verdade, você não está nem aí de dar uma parte do dinheiro que você tem para Deus. Porque se Deus te dá tudo. Quem é crente de verdade não tem dificuldade de dar dízimo e oferta, irmão. Só tem quem ainda precisa de processo de cura e de salvação e de transformação na sua alma, porque está apegado às coisas deste mundo. Tem muito crente enganado, irmãos. Tem muitas pessoas enganadas. E a minha mensagem esta manhã é uma mensagem de protesto. De protesto perante a todo esse evangelho que nós temos visto sendo pregado. Igrejas tradicionalmente pentecostais, que zelavam pela doutrina, hoje botam uma piscina dentro da sua igreja e fazem a purificação, o banho de Naamã, e mergulha o pastor, e mergulha a pastora, e o povo vai à loucura, ao êxtase, ao êxtase. Essa é a mensagem desta manhã, e essa mensagem tem o intuito de te alertar, para que você não deixe ser levado pelas tentações deste evangelho fácil, deste evangelho de feitiçaria, deste evangelho que não tem nada a ver com o puro evangelho de Cristo. Leia Cristo, leia os evangelhos, veja se você encontra essas coisas lá. Leia as cartas do apóstolo Paulo, veja se você encontra essas coisas lá. Você encontra textos isolados da antiga aliança, a qual tudo já foi consumado na cruz do Calvário, para justificar campanhas. Agora é o seguinte: faça campanha sem cobrar, como nós fazemos aqui. Por que toda campanha tem que ter um valor? Eu não sou contra as campanhas, nós fazemos aqui na igreja nossos propósitos, mas por que tem que ter valor? Por que eu tenho que pagar para receber? E eu termino aqui relembrando uma parte bíblica que eu um dia citei aqui pregando, não sei se essa mensagem mais uma parecida, e que a igreja fazia uma campanha. Eu lembro de um dia que eu citei essa passagem. A igreja fazia uma campanha, e a campanha era algo como oferecendo o seu Isaac, né? Então, o que era Isaac? O filho de Abraão, né? E ele ofereceu, não é isso? Então, era oferecer, mas o Isaac não era o filho, o Isaac era... Porque tudo vira dinheiro nessa hora, gente. A gente pega Isaac e faz virar dinheiro, né? O sacrifício é aqui, tá? Então você vai oferecer o seu melhor, irmão. Não é 10 euros, 20, não, é o seu melhor. O que é o seu melhor? O seu pagamento todo, enfim, tem que ser sacrifício. E você vai trazer perante o altar o seu Isaac, tá ok? E Deus vai honrar a sua fé, e Deus vai te abençoar, e você vai ser tão próximo como Abraão, vai ter gado como ele tem, vai ter ovelha como ele tem, todo aquele bando de promessas. Por essas promessas, irmãos, alguns acidentes têm acontecido. Recentemente, você vai lembrar, um homem entrou com um trator dentro de uma igreja desta no Porto. Destruiu a igreja, porque o povo ofereceu para ele que se ele desse a casa e o carro e o dinheiro que estava no banco, que ele ia ser recompensado tudo em dobro. Pessoas simples, ignorantes, que foi lá e vendeu tudo, vendeu casa, carro, deu tudo para a igreja. Como isso não aconteceu, ele se desesperou, pegou um trator e destruiu a igreja. Recentemente, aqui na igreja, aqui na Alameda, um senhor entrou na igreja e deu uma facada no pastor. Recentemente, aqui na barriga do pastor. Por quê? Porque o pastor fez promessas no púlpito que se ele desse tudo que ele tinha, Deus ia abençoar ele naquele dia. Como passou, chegou ontem, chegou amanhã, não abençoou, ele foi lá tratar com o pastor. Chegou lá e deu uma facada no pastor, o pastor teve que ser levado para o hospital. Coisas que estão acontecendo aqui, perante os nossos olhos. Perante os nossos olhos. Porque fazem promessas como essa. Aí, conta-se essa história, que era o dia de entregar o Isaac. Está todo mundo na igreja com o seu Isaac na mão. Aí um ancião da igreja pede a palavra.
e lhe é dada a palavra. E ele disse assim: irmão, se eu bem lembro dessa história bíblica, Abraão realmente deu o seu melhor, que era o seu filho, e não hesitou em sacrificar o seu filho a Deus. Mas quando ele está com o seu cutelo levantado, Deus fala com ele, provê para ele um cordeiro e ele leva para casa o seu Isaque. Então, irmão, baseado nesse texto, leve para casa o seu Isaque, porque Deus já proveu o cordeiro. A campanha do pastor, né? O povo teve que botar o seu Isaque no bolso e levar para casa. Por quê, irmãos? Porque usam textos fora de contexto para justificar os seus negócios, os seus mercados. Isso é inadmissível. Inadmissível. E nós, como igreja de Cristo, não podemos nos calar. Se você se cala, muitas vezes nós somos participantes, coniventes, porque nós abaixamos a cabeça e dizemos: sim senhor não, sim senhor não. Estão manchando o evangelho de Cristo, estão tentando sujar a noiva de Cristo, e nós não podemos aceitar isso de jeito nenhum. Jeito nenhum. Eu não deixo as pessoas serem enganadas aqui quando elas chegam dizendo que eu quero isso. Eu logo tenho que dizer: querido, dessa igreja que você faz isso. Nós, Jesus Cristo é suficiente para perdoar os nossos pecados, para abençoar a nossa vida financeira, para a sua vida conjugal. Nós cremos que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário já foi suficiente. Você não precisa de sal, de açúcar, de óleo, de folhinha de ramo, não sei das quantas. Não, que você dar a Jesus e obedecer a sua palavra, porque tudo isso ele já garantiu para nós na cruz do Calvário. E é só isso que eu preciso, pastor, só isso. Mas as pessoas não conseguem fazer só isso. Sabe por quê? Porque elas julgam ser só isso. Justamente por isso, porque elas julgam ser só isso, porque são pessoas que estão acostumadas a viver em uma vida de escravidão, e algumas pessoas me forçam a impor ela algum jugo. Pastor, mas eu quero assim, eu quero que o senhor me imponha algumas cadeias. Não tem cadeias. Eu falo: não tem cadeias. Pastor, mas não tem que dar uma voltinha em algum lugar assim, vir trazer alguma coisa? Não tem. Pô, mas não tem que ir até o Rocio de joelho e voltar? Não tem. Tem algumas pessoas que quase forçam a gente: pastor, estabelece alguma cadeia que eu preciso estar amarrado. Eu falo: não, Cristo te libertou, você é livre. Você é livre, você é livre. Mas elas estão tão escravizadas, irmãos, que é como você pegar uma pessoa que passou anos presa, tendo educação do governo, comida do governo, teto do governo, e joga no mundo. Essas pessoas vão ter dificuldade de trabalhar de novo. Essas pessoas vão ter dificuldade de se repor na vida social de novo, porque agora, se elas quiserem comer, elas vão ter que trabalhar. E é isso que as pessoas não querem. Eu falo: pastor, eu quero poder. Então vai ter que orar. Não, pastor, mas não tem como assim o senhor fazer uma magiquinha assim? Não tem. Quer poder de Deus? Vai orar e vai jejuar e Deus vai te dar poder. Ah, não, aí não dá, porque agora tem que se esforçar, entendeu? Eu queria que alguma coisa acontecesse. Pastor, eu quero pregar. Vá ler a Bíblia. Vá ler a Bíblia. Vá ler a Bíblia. Não, pastor, mas não tem como assim, se eu fazer uma oração, buf, eu sair pregando. Falei: vá ler a Bíblia. E aí as pessoas não querem, porque esse evangelho exige uma dedicação a Cristo, e somente a Cristo, e não as coisas deste mundo. Eu encerro por aqui. Eu quero convidar você a se colocar em pé, e eu quero orar contigo neste momento. Quero orar pela igreja portuguesa, quero orar pela igreja brasileira, quero orar pela igreja de Cristo, que a igreja de Cristo não tem fronteiras, irmãos. Quero orar por esse estado, quero orar para que o Senhor não nos deixe cair nessas tentações. Feche os seus olhos e fale com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, nós te louvamos pela tua palavra esta manhã, a tua palavra de alerta contra, Senhor, tudo aquilo que vem sendo pregado. Senhor, nós não aceitamos este evangelho. Senhor, nós não concordamos com este evangelho. Senhor, nós não pertencemos a este evangelho, porque o teu sangue é muito precioso. O teu sangue não pode ser comprado com dinheiro. O teu corpo, que foi moído na cruz do Calvário, a qual nós estamos aqui esta manhã, Senhor, não há dinheiro no mundo que possa pagar, e por mais que eu tente pagar, eu nunca conseguiria pagar o sacrifício que o Senhor fez na cruz do Calvário. Senhor, a do teu povo, Senhor, não nos deixe estar cego, Senhor, perante a esses levantes, perante aos falsos profetas. Dai-nos coragem, porque eu sei que esse tipo de mensagem incomoda.
Eu sei, Senhor, que esse tipo de evangelho suscita a ira dos falsos profetas. Senhor, não nos deixe se acovardar. Não nos deixe recuar, ó Senhor, perante as vantagens oferecidas, ó Senhor, meu Deus e meu Pai. Nós estamos aqui essa noite e essa igreja está aqui essa noite porque reconhece que há valor no teu sangue. Reconhece, Senhor, que tu sofreu por nós, morreu na cruz do Calvário e tudo em ti foi consumado. E o Senhor é suficiente para perdoar os nossos pecados, para nos levar para o céu e nos abençoar em todas as áreas da nossa vida. O Senhor é o dono do ouro, o Senhor é o dono da prata, o Senhor é o dono, Pai, dos dons espirituais. É o Senhor quem derrama dons, ministério no meio da tua igreja. Esta manhã, Senhor, nós te exaltamos, ó Pai, nós te glorificamos, e toda honra, toda glória, todo louvor do que estamos a fazer aqui seja tributado a ti, em nome de Jesus. Quantos podem? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um, e todos dizemos amém. Maravilha. Então vamos lá comer o bolo. Mas é chorando e eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar.